Alguém aqui sabe onde está a última trombeta? Não, porque se alguém souber me avisa, eu quero tocar. Meu Deus, que geração é essa do mimimi? Que a gente fala A e elas insistentemente entendem B. Você volta a falar sobre o A e ela insiste no B. Não entende o que a gente fala, distorce as nossas palavras, colocam palavras na nossa boca. Todo mundo sabe aqui que eu faço vídeo, eu falo muito dos comentários dos meus vídeos sobre o Felca novamente. Me perdoe, mas eu tive que fazer esse vídeo aqui para talvez, quem sabe, a gente também, já que eles insistem, a gente também vai insistir para que eles entendam o que a gente quer dizer. As pessoas falavam que o meu vídeo não tem nada a ver com o que o Felca estava dizendo. Como não? Para quem será? Eu me pergunto, será que essas pessoas assistiram mesmo o vídeo do Felca todo? É claro que o vídeo do Felca tem uma parte dele que a gente foca mais, e tá tudo bem, é normal a gente focar nessa parte, porque é uma parte muito séria e muito grave que realmente precisa ser denunciada. Em momento algum eu invalidei o vídeo do Felca. Jamais faria uma coisa dessa, muito pelo contrário. É uma pena que algumas pessoas tentaram fazer esse trabalho antes e ninguém deu ouvido a essas pessoas. O que eu quis dizer no meu vídeo foi o seguinte: hipocrisia. E existe muita hipocrisia. Muitas pessoas com telhado de vidro que elas esquecem, sabe? Sabe? Tá com os olhos vendados, tapados, só olha pro defeito do outro, só olha o seu, sabe? E esquecem de olhar para si. E eu falo isso com a certeza do que eu estou dizendo. Alguns comentários no vídeo do Felca são de pessoas que consumiam as coisas do Ítalo Santos. E não perdia uma. Você sabe quantos milhões de visualizações tinham os vídeos do Ítalo Santos? E alguns comentários no vídeo do Felca é que me deixou mais indignado e que me fez fazer aquele vídeo de ontem. Para quem não assistiu, é só assistir aí. Eu vou falar aqui sobre, só que eu não posso falar o nome, porque se a gente falar até o primeiro nome da letra da pessoa, ela já vem com tudo, porque são pessoas tapadas, são pessoas com os olhos vendados, elas têm essa dificuldade de olhar para si, ela só consegue olhar aquilo que ela acredita, olhar o defeito dos outros. O que o vídeo do Felca fala? Do Felca? Adultização. Preste atenção, é adultização, mas é num contexto geral. Tanto que no começo do vídeo, eu entendi o vídeo. As pessoas têm dificuldade, algumas pessoas, de entenderem. Elas focam, principalmente, quando atinge a gente tira algumas partes, né? A gente tem essa tendência. Todos nós, acho que até eu, a gente vê o que é importante naquele vídeo. Isso aqui não serve para mim não, porque às vezes me fere, às vezes é um defeito que eu tenho, e é assim as pessoas. Só que a gente não pode atingir o outro como as pessoas estão fazendo comigo. Tá errado, né? Olha, também se a pessoa não, como que diz, pensa ao contrário de mim, já não é um problema meu também. Eu não posso fazer nada, eu jamais vou negar aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo, principalmente uma coisa que eu vivi na pele e eu sei muito bem o que eu estou falando. Comentários de pessoas aplaudindo o Ítalo Santos, sabe, dando um valor, Ítalo Santos não, perdão, no Felca, dando um valor, e tudo bem, é válido, porque foi muito necessária essa denúncia dele. Eu jamais estaria a favor do Ítalo em todo, sabe? Eu não sou a favor de pessoas que colocam músicas sexualizadas para criança dançar, e muitos pais fazem isso, e eu acho que o vídeo do Felca também, se você usar um pouquinho a cabecinha aí, você que, sabe, tem essa dificuldade, diz muito sobre isso também. Então, por exemplo, pessoas que comentaram no vídeo do Felca, são algumas delas, eu não estou falando que é todo mundo também, porque o jeito que as pessoas vão falar, nossa, ele está acabando com as pessoas que assistiram o vídeo. Jamais, eu também assisti, então eu estou acabando comigo mesmo, né? Infelizmente, gente, parece que a gente tem que ser nos mínimos detalhes com esse pessoal, porque pessoal, não, e detalhe, viu, tentando consertar o meu português, que eu não sei falar direito, e escrevendo tudo errado. Olha só para você ver o nível que o ser humano chegou, usando palavras de baixo calão.
Essa é a humanidade que a gente da internet hoje, é doente, as pessoas são doentis, elas são, como eu sempre falo, o eu predominando, gritando, 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 gritando. Essas pessoas, de alguns comentários aí que eu vi, são pessoas que defendem crianças estarem no ambiente LGBT. Ali não é lugar para adulto também? Ali não tem sexo no meio disso? Droga, bebida? Foi isso que eu quis dizer no meu vídeo. Que as pessoas são hipócritas. Eu não disse em momento algum que o Felca é hipócrita. Mas algumas pessoas que estão ali comentando, que eu não posso citar o nome, são muito hipócritas. Porque estão aplaudindo, estão concordando, mas quando é para tirar a venda dos seus olhos, não serve. Elas continuam insistindo, defendendo crianças estarem num ambiente como este, para alertar a sociedade que as crianças trans existem. E eu faço questão de dizer que criança tem que ser criança, que sexualidade não é um assunto para tratar com uma criança, que isso é um assunto para se tratar quando ela for adulta. Talvez para você esse assunto não seja tão relevante ou tão importante, mas para mim não deixa de ser, porque se trata sim de adultização de crianças. Você já parou para pensar? Se o seu filho chegar em você e dizer, hoje é a era do eu me identifico, né? Eu me vejo como tal. Se o seu filho disser para você que ele é um não binário, você vai aceitar dizer para você que se identifica como um cachorro, como várias pessoas aí se identificam? Você vai procurar ajudar o seu filho, né? Nossa, Wendel, você é louco. Como que você compara uma pessoa que se identifica como um cachorro, como a sexualidade? Gente, isso não é assunto para se tratar com crianças. Isso é muito sério. É algo que vai mudar a vida daquela criança para sempre. Alguns casos irreversíveis que também pode causar trauma nessas crianças. Poxa, as mães hoje em dia têm tanta dificuldade de falar um não para os seus filhos, e eu digo mais, por causa de culpas que essas mães carregam. Eu acho que essas mães é que precisam de um tratamento. Eu acredito que essas mães têm um passado dolorido, um passado, e elas querem que os seus proteger tanto os seus filhos, e porque é aquilo que eu falei aí no vídeo, a gente culpa alguém, né? E aí elas não querem se sentir culpadas por um futuro talvez dos seus filhos, e elas não têm mais aquele braço de ferro de domínio sobre a sua casa. Isso não só mães, como os pais hoje em dia. É a geração muito, sabe, melindrosa, muito sensível, e que tudo pode. E isso não pode ser assim. Embora eu sei que eu não vou conseguir mudar isso. É claro que eu não vou conseguir mudar isso. Mas um pouco de pessoas que nós conseguimos chegar e alertar essas pessoas já é válido. Você sabe por que eu falo isso? Porque, para quem não sabe, eu sou cristão, né? E eu sempre vou defender as coisas que se identificam com Jesus, com a palavra de Deus. Isso não significa, gente, que eu não tenho telhado de vidro. Isso não significa que eu não erro. Muito pelo contrário, todos os dias eu erro. Eu procuro não errar. Porque as pessoas, elas acham que o céu é para quem não peca. Não, o céu é para os pecadores. Porque não existe ninguém aqui na terra que não peca. Então eu sempre vou estar defendendo esse tipo de causas, porque é o céu, é sobre isso que eu falo. Então quanto mais pessoas nós atingirmos em prol desse Deus e de transformação de vidas para este céu, eu vou fazer. Aí, Wendel, mas por que você fala tanto sobre esse assunto? Eu falo muito sobre esse assunto porque é uma coisa que eu vivi de perto, né? E que eu sei o que eu estou dizendo, né? É uma coisa que eu também me culpava, é uma coisa que eu também questionava, e foi eu me conhecendo
e conhecendo mais sobre Deus, conhecendo mais sobre as pessoas, é que eu pude entender que a mesma dificuldade que eu tenho de abrir mão do meu pecado é a mesma dificuldade que você também tem de abrir mão do seu pecado. A gente realmente tem coisas nessa terra que a gente não consegue mudar e que nós não vamos conseguir mudar nunca, mas existe uma coisa que a gente pode fazer, que é procurar abrir mão de certas coisas na nossa vida. Aqui na Terra, para a gente conquistar certas coisas, nós temos que abrir mão. A gente que é cristão, a gente que acredita na palavra do Senhor Jesus, nós temos que entender que a nossa vida não é somente aqui na Terra, não é somente o deleite aqui da Terra, as vontades, os desejos carnais que nós temos. Não, a nossa vida ela não termina aqui. Não adianta nós sermos felizes para sempre aqui na Terra se existe uma eternidade que foi nos prometido. E essa eternidade, ela só existirá para aqueles que lutam, para aqueles que abrem mão. Mas não é muito difícil. Olha o mundo como tá, nós não vamos conseguir. Talvez seja difícil para aqueles que não têm o Senhor Jesus, porque primeiro buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos estarmos com Jesus. Só quem sentiu a sensação de Jesus estar perto, de Jesus estar abraçado a nós, é que sabe o que eu estou dizendo. Nada mais importa. Quando Jesus chega perto de você, que você sente aquela coisa que é o Espírito Santo com você, não há dinheiro que pague isso, não há sexo que pague isso, não há nada nessa terra que supre isso. Parece que o céu desce sobre você, é algo assim sobrenatural, experiências jamais vividas e que só quem viveu sabe o que eu estou dizendo isso. Só que nós precisamos alimentar isso no dia a dia. Eu costumo dizer isso para o meu filho, nós somos aquilo que nós alimentamos, então é necessário a gente alimentar isso todos os dias para que o pecado não nos pegue, para que os nossos olhos não saiam do foco, que os nossos olhos não, sabe, não nos encantem esse mundo, porque o mundo hoje está encantador. O mundo hoje tá assim, na esquina você encontra algo que te tira do foco, algo que, inclusive, pessoas que até tira do foco no sentido de fazer você pecar na ira, na raiva, sabe? Porque as pessoas, elas vêm com tudo. É como eu disse para vocês aí, gente, o diabo não vem como mal, não. Ele vai te abraçar, ele vai te apoiar, ele vai passar a mão na sua cabeça, ele vai chorar junto com você, ele vai dizer que te ama, sabe? Enxugar as suas lágrimas quando você estiver ali, naquele momento, sabe? Ele vai. Só que as pessoas, elas não estão entendendo isso. E quando elas são... Como as pessoas estão sendo enganadas, né? E quando ele passa a mão, enxuga as suas lágrimas, você vai olhar ele como seu amigo. Você está sendo enganado, enganada e não está dando conta disso, não está conseguindo enxergar isso. Abra os seus olhos enquanto há tempo. Não concorde com este mundo, não. Sabe o que eu tenho reparado? Que essas pessoas que é contra o que eu penso, principalmente quando eu falo de sexualidade, né? Elas vêm com tanta raiva, com tanto ódio, que se elas pudessem, elas me pegariam pelo colarinho. Esse é o amor que essas pessoas têm pelo seu próximo. Vamos supor que eu sou um ex, né? Eu sou um ex. Mas se eles me querem de volta, eles tinham que, né? Mas eles nem sabem lidar com isso. Eles ficam com ira. Quando fala de Jesus, quando coloca o nome do Senhor Jesus nessa história toda e daquilo que ele é contra. Porque você falar de Jesus a favor do pecado dela, não é o Jesus verdadeiro. Então, para elas aceitam. Elas vão falar para você, esse é o Jesus que eu acredito. É o Jesus que não condena, é o Jesus, todo mundo vai para o céu. O céu, ele virou simplesmente a boca do lixo, onde todo mundo vai para o céu. E lá não é a boca do lixo, ali vai somente aquele que é separado, aquele que é renovado, aquele que é transformado e que procura ser transformado no seu dia
dia. Tá difícil, é doído, tá? E vai ficar mais difícil ainda, viu? Abre os olhos porque vai ficar mais difícil ainda e o que o pior de tudo dá uma tristeza dentro do meu coração é saber que são milhares e milhares de pessoas que vão aderir a essa nova era, a essa nova geração aí, já estão, né, abraçando. Pessoas que estão firmes, que a gente olha assim e fala, nossa, isso aí carrega, olha que lindo, que Jesus é esse, que transformador. Mas são pessoas que realmente, elas têm uma luta interior e elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir, o diabo ele vai conseguir enganar essas pessoas. Ufa, mas falei, né? Agora, será que deu para entender? Ah, não, mas tem gente que não vai continuar sem entender. E aí já não é mais problema meu. A minha parte eu fiz, que é procurar fazer com que outras pessoas entendam aquilo que eu estou querendo dizer, porque de maneira alguma eu quis ofender o Fel, eu quis ofender os seguidores dele, eu quis ofender as pessoas que foram até ele. O mundo, gente, ele é cheio de gente boa e cheio de gente também que não são tão boas, disfarçadas de pessoas boas, inclusive que estão lá comentando, que estão visualizando. Vocês acham que, por exemplo, 100 milhões, né, de visualização, será que foi 100 milhões de pessoas ou foram pessoas que foram lá e repetiu o vídeo, né? Independente, que teve milhões e milhões de pessoas que assistiram, vocês acham que as milhões e milhões que estavam ali são pessoas totalmente boazinhas, são pessoas do bem, só porque está aplaudindo, está concordando com essa causa, está tirando o chapéu para ele, dizendo excelente, e de fato é mesmo? Não, 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 não se enganem, não se enganem. Existem muitas pessoas boas ali, mas existem muitas pessoas disfarçadas de cordeirinhos, de anjos que essa árvore não é legal, mas a outra é, e ela não adianta você querer mudar isso nela. Algumas vão mudar. É por isso que eu tô aqui. Porque eu fui mudado, eu fui transformado. Levou um tempo, demorou para mim entender, porque eu tinha essa cabecinha aí que essas pessoas insistem aí também em dizer. Eu falava, Senhor, mas eu nasci assim. Eu não pedi para nascer assim. Quantas vezes eu questionei Deus, da mesma forma que essas pessoas questionam, né? Se você ver meu testemunho, uma hora eu vou contar para vocês. Se eu contar detalhadamente, algumas pessoas vão dar muita gargalhada, porque eu pedi a coisa para Deus que é totalmente fora da palavra do Senhor Jesus. E até eu entender isso, foi um processo muito grande, muito grande. E é como eu disse no outro vídeo, gente, infelizmente, nós estamos na era da depressão. Eu faço live no TikTok e a grande maioria das pessoas que me acompanham, isso eu posso falar porque elas não escondem, são pessoas que elas mesmas dizem que são pessoas que têm depressão, que faz tratamento contra essa depressão, só que o LGBT, ele não aceita nada. Ele não aceita ter depressão, ele não aceita nada, porque tudo é em prol da sua escolha. Se você... qualquer coisa, é cheio de não me toque por causa de coisas que aconteceu na sua vida. Gente, Deus tem que levantar psicólogos e psicólogas, psiquiatras de Deus para fazer com que essas pessoas entendam de fato, porque ela não é só por ela ser assim. Todos nós passamos, todos nós temos esse problema. E a era da depressão está aí. Nós temos que sim nos apegar o máximo a Jesus Cristo, porque eu fiz até uma brincadeira aí, mas a última trombeta já está chegando, e não seja pego de surpresa, não. Esteja preparado para o som da última trombeta. Entendo o que eu quero dizer. Espero que esse vídeo abrange pessoas e entre no fundo da alma e do coração das pessoas, e que abra os olhos e façam alguns cegos voltar a enxergar.
e entender aquilo que sai da minha boca, porque não está saindo com ódio, muito pelo contrário. Eu só estou aqui por amor a essas vidas, por amor a Deus e por acreditar que assim como Ele mudou a minha vida e tem mudado a cada dia, transformado a vida da minha família, Ele vai mudar a sua também, tá bom? E bora pro céu, bora pro céu.